Olá, mais uma vez passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre dúvida e reflexão. Você já teve dúvida na sua vida em alguma coisa? Já percebeu assim em algum momento na sua vida assim que você duvidou em relação a algo e isso te trouxe um pouco de inquietação, incomodação? É sobre isso que nós vamos falar. O que na sua vida você já duvidou ou questionou, ou até parou para olhar e aquilo te trouxe um reflexo, como se fosse um espelho? Pense nisso por um instante. Enquanto você vai pensando aí, eu quero falar para você sobre o fenômeno literário, a Bíblia. A Bíblia foi um fenômeno. Por que fenômeno literário? Porque Deus se usou de homens falando naquele período de uma forma assim limitada, com uma escrita limitada e com uma leitura limitada das pessoas quando liam aquelas escrituras. Por isso nós podemos considerar que a Bíblia é um fenômeno literário. E quando se fala em fenômeno, e aí durante essa literatura, enquanto a gente vai lendo, examinando as escrituras, é claro, vem as dúvidas. Mas essas dúvidas não é só nós no nosso tempo aqui. Por exemplo, Abraão também teve dúvidas. E por que Deus escolheu Abraão para começar e fazer uma nova aliança? Sabe por quê? Abraão teve um momento que ele acreditou, ele confiou naquele Deus que falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, dessa área de conforto que você está, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, quando Abraão fez isso, mesmo sem saber o que ia acontecer lá, isso fez dele uma pessoa que começou a acreditar e confiar num Deus que era pela primeira vez levado esse Deus para fora daquele ambiente que eles moravam. Os pais de Abraão, a família de Abraão já estava adorando outros deuses, já estava misturando tudo. E Abraão, com essa confiança, com essa esperança, ele começou a acreditar num Deus que eles chamavam de Jeová, Yevá, Yavé. Essa é a pronúncia correta. Estou aprendendo ainda, estou estudando, né? Então estou aqui compartilhando com você um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou estudando. Em alguns momentos eu vou recorrer aqui a alguma anotação que eu fiz para também trazer nesse vídeo um pouquinho de riqueza de conhecimento e quem sabe trazer também para você aí um pouquinho de reflexão, algo que faz sentido para você e toque seu coração e quem sabe também faça um pequeno movimento na sua vida, assim como tem feito na minha. Porque é muito difícil, por exemplo, quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, é muito difícil dizer para o outro o que é a fé, o que é a salvação, o que é Deus, esse Deus invisível que começou lá com Abraão e fez essa nova aliança. É muito difícil. É igual eu falar para vocês o sabor de um mel que eu acabei de experimentar agora comendo aqui num potinho. Eu acabei de experimentar o mel. Então, como que eu vou dizer para vocês o sabor desse mel? A não ser que eu pegasse essa colher, colocasse um pouquinho de mel e desse para você experimentar. Quando você experimentasse e sentisse esse sabor, você diria: esse é o mel que você está falando? Eu diria: sim, esse é o mel que eu estou falando. Então, a fé em Deus, a confiança em Deus, a esperança em Deus é a mesma coisa, no sentido de experimentar. É a mesma coisa nesse sentido. A sua experiência é diferente da minha e do outro, né? Então, essa fé que Abraão teve, por isso ele se tornou o pai da fé, ele ousou acreditar em Deus. Imagina, hoje, se fosse hoje, como seria para você se Deus falasse com você de alguma forma e dissesse para você sair de onde você está e ir para um lugar que ele vai te mostrar ainda? Você teria essa ousadia de confiar, acreditar nesse Deus? Então, é claro que hoje nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos Jesus Cristo que se manifestou entre os homens na terra, trazendo para nós esse maná que desceu do céu. E aí para nós, é claro, os apóstolos, os discípulos, os primeiros pais da igreja, e aí foi chegando até nós aqui nos dias atuais, no nosso século, facilitou um pouquinho mais, né? A Bíblia, inclusive, toda traduzida para nós, para a gente poder examinar, refletir,
trazer aquilo que a gente precisa saber. E assim, o que é importante? A gente parar por um momento e pensar: tudo que vem de Deus é bom para você, para mim, para nós. Então, quando lá em Romanos 14, quando ele fala a respeito do relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus em algum momento pode trazer a insegurança, a incerteza, o que a gente faz? Qual é a sugestão? Buscar Deus, buscar essa reflexão. E o que é reflexão? Reflexão tem a ver com reflexo. Reflexo tem a ver com espelho. Espelho, olha atrás de mim, tem um espelho ali, está refletindo. O que faz a gente enxergar no espelho? A luz. Então, quando tem luz, a gente vê no espelho. Segundo assim uma pesquisa, e os estudiosos dizem que a luz caminha 300 mil quilômetros por segundo, e aí você vê esse reflexo. Agora imagina o que acontece com a nossa mente quando a gente está fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, ou a gente está ouvindo alguém falando a respeito das Sagradas Escrituras. Como é que isso reflete dentro de nós, reflete dentro da nossa alma, e isso vai gerando em nós uma compreensão, um entendimento. Imagine essa velocidade acontecendo. Então, eu convido você a acreditar que é possível, através dessa reflexão, eu convido você a acreditar e a meditar nesse processo de, quando você para por um instante, olha para as Sagradas Escrituras, ou ouve as Sagradas Escrituras, e isso faz um reflexo interno com a nossa alma. E só é possível essa revelação, essa iluminação, através do Espírito Santo. Ele é que provoca essa compreensão, esse entendimento, esse direcionamento, essa guia. E falando em Espírito Santo, quando a gente fala nele, a gente não tem como não pensar nos tempos atuais, que é a respeito da justiça, da graça, da misericórdia de Deus. Então, lá no passado, no Antigo Testamento, ele se manifestou de algumas formas e guardou com ele o mistério. Aqui no Novo Testamento, ele revelou para nós esse mistério, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Cristo. Está aqui o mistério. E foi revelado para nós. Quando a gente fala em fé, a fé ela é subjetiva. Ela não tem como você mensurar. Então, por isso que Deus fala de diversas formas ali através das Escrituras também, como que para um é um tanto, para outro é outro tanto, para cada um é uma porção, e cada um vai adquirindo conforme ele pode também alcançar, e vai diminuindo conforme vem as provas da vida, as situações da vida, do cotidiano. Então, essa fé que é subjetiva, num dia você está com muita fé, muita confiança em Deus, e dependendo do que acontece naquele dia, a sua fé parece que desfalece, ou ela diminui, ou ela oscila. É essa subjetividade que a gente está falando aqui. Você já viu uma pessoa fazendo algodão doce, né? Quando ele começa a fazer o algodão doce se forma muito rápido, ele tem um tamanho muito rápido. E de repente, se bater um vento, um sol, ele rapidamente encolhe. A nossa fé tem essa similaridade, assim, de oscilar, sabe? Então, ela fica oscilando dentro de nós. E Jesus, numa das suas falas com os apóstolos, lá quando os apóstolos perguntou para ele a respeito do perdão, perdoar 70 vezes 7, eles falaram: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E o Senhor fala assim: se vocês tivessem a fé do tamanho de uma mostarda, vocês falariam para essa planta, essa moreira, ir lá, se lançar lá e ela iria. Então, assim, olha a força da fé, né? O poder da fé. E saber que a fé ela é subjetiva, porque quando a gente acha que tem fé, ela escapa. Quando a gente acha que não tem fé, ela tá forte, tá ali dentro de nós. E uma das fé é a fé em salvação, fé na salvação. A outra fé é que Deus vai curar, que vai promover um emprego, que vai ajudar nós a passar por uma situação no nosso trabalho, na nossa vida, aquilo que a gente está enfrentando. E eu não sei o que você está enfrentando aí agora, quando você estiver ouvindo esse vídeo, mas eu quero convidar você a pensar e a meditar e a duvidar de algumas coisas que você já tem ouvido, a pensado, e começar a pensar naquele Deus de Abraão, naquele Deus de Isaac, Jacó, aquela aliança que foi feita com os seus, e esse veio se trazendo assim de alguma forma e chegando nos dias atuais.
e nos dando essa força, esse amparo, essa âncora, essa força que a gente tem dentro de nós e que, ao mesmo tempo que a gente tem muita certeza, muita convicção, ao mesmo tempo essa fé, por ela ser subjetiva, como se fosse aquele algodão doce, você automaticamente procura. Então, onde eu vou procurar? E aí você questiona Deus. Algumas religiões, elas não gostam que questionam. Alguns ministros, assim, alguns dirigentes, presbíteros, alguém que está à frente, eles não gostam que questionem. Por quê? Se você questiona, você está abalando a estrutura do controle. Então, se você não questiona, você se torna uma ovelha quietinha, que aceita tudo. E o que eu estou provocando aqui nesse vídeo agora, nesse pensamento, é a respeito de duvidar, não essa estrutura, esse sistema que a gente acaba olhando, mas é duvidar a sua relação perante Deus, a sua relação com Cristo, com Jesus Cristo. Então, é isso que eu quero que você comece a meditar, a duvidar, a pensar. Lembra daquela passagem, por exemplo, aquela passagem que Abraão fala com Deus, os anjos saem e o Abraão fala com Deus a respeito da cidade de Sodoma e Gomorra, que ele fala lá, se tem pelo menos 50 justos, destruiria a cidade, e o Senhor vai respondendo por 6 vezes, ele responde a mesma resposta. Se tivesse tantos, se tivesse tanto, e Abraão vai questionando e vai diminuindo até chegar em 10. E o Senhor responde, se tivesse 10, eu não destruiria, eu não acabaria com a cidade. Então veja que Abraão estava medindo através daquela dúvida, medindo de uma forma bíblica ou de uma forma teológica, a misericórdia de Deus, de forma assim, entre acertos e erros, mas como ele tinha um relacionamento com Deus, e é o que Deus quer de nós, um relacionamento com Ele. Ele não quer que sejamos uma pessoa que só tem um relacionamento com Ele na hora que você coloca uma determinada vestimenta e vai para um determinado templo, ou naquele momento. Ele quer que você tenha uma vida com Ele, uma vida com Ele através de Jesus Cristo. Esse é o convite quando a gente se torna um verdadeiro cristão. E ali ele responde para Abraão. E Abraão, claro, é só refletir, é só a gente refletir. Se tivesse 1% daquela cidade, pelo menos 10 pessoas, Deus não destruiria a cidade inteira. Então assim, vamos imaginar hoje Londrina com 500, 600 mil habitantes. Se 10% fosse justo, Deus não destruiria a cidade. Só para fazer uma analogia, se uma cidade que tem 500 mil, faz as contas aí, pensa para você ver. Quantos justos o Senhor abriria a mão para conservar aquele lugar? Assim aconteceu com Jonas, quando ele anunciou. Enfim, tem várias passagens bíblicas e aqui é só para a gente despertar um pouco essa reflexão. Então, assim, o que é importante? Deus usa as limitações humanas, as nossas limitações, a sua, a minha, para falar com o ser humano. Então, imagina como que Deus usou toda essa limitação para falar com o ser humano limitado. Por isso que a gente examina as Escrituras e aí a gente percebe assim o quanto poderia ser diferente. Não sei, é o que tinha naquele momento, com os recursos que tinha, com aquela condição que tinha. É isso que nós devemos pensar, é isso que a gente precisa meditar. E continuando nessa meditação, a dúvida mais forte é quando tem o medo, quando você sente medo, temor de Deus, é quando você mais tem dúvida. Quantas vezes você que está me ouvindo agora parou por um momento, foi para o seu quarto, dobrou seu joelho e aí questionou Deus no sentido, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que está acontecendo isso na minha vida, ou na minha família, ou na minha casa, no meu lar, no meu trabalho? É uma dúvida e é um questionamento. Quem somos nós para questionar Deus? Os filhos dele, por Jesus Cristo. Então é isso que ele quer, esse relacionamento com humildade, com respeito, com sinceridade, um coração puro, mãos limpas. É isso que Deus quer e espera de nós. Ainda falando da reflexão, é importante dizer aqui também, um vídeo já de 14, 15 minutos, mas acredito que vale a pena você ouvir até aqui e continuar ouvindo um pouquinho mais para a gente finalizar.
Adão, a palavra Adão, que é Adam, significa terra, que é derivado de Adamá. Então, assim, foi feito da terra, nós somos feito da terra. E não tem como separar, por enquanto, essa matéria terra com algo que é espiritual. Enquanto isso, Deus quer que a gente tenha essa experiência espiritual com Ele e, ao mesmo tempo, vivendo na terra, porque nós somos elemento da terra. Se nós pegarmos aquela tabela química que a gente aprendeu lá na quinta série, alguns já viram, nós temos praticamente todos aqueles elementos em nós. Então, nós somos aqueles elementos vivendo, andando, conversando, amando, chorando, nos entristecendo, nos alegramos, e aí a gente vai caminhando e a gente vai seguindo dentro desse Adamá, que é essa reflexão que eu convido você agora a ficar aqui nesse finalzinho de vídeo e pensar nisso. O quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos amou, o quanto Ele, baseado em tudo isso, Ele mandou o seu Filho, revelou para nós o mistério, fez a amizade, que existia uma inimizade entre o homem e Deus, Ele refez essa amizade, e Jesus Cristo veio para a gente meditar, refletir em tudo aquilo que ficou escrito pelos seus, iluminado por Deus, inspirado por Deus, e agora a gente pede a Deus, através do Espírito Santo, que ilumine a nossa mente para que a gente possa também interpretar isso e desfrutar das coisas de Deus, desfrutar desse conhecimento que nos ajuda tanto aqui na vida terrena, quanto também quando a gente for morar no céu com eles. E é esse o nosso desejo, né? Morar no céu, ter esse momento, oh, que dia maravilhoso, né? Então aqui é uma reflexão, é uma conversa, é um vídeo de quem sabe, inspiração para que você possa buscar um pouco mais as coisas que são concernentes a Deus e trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Lá em Tiago ele fala, peça com confiança e ele lhe dará. Então, quando você tiver dúvida em relação a alguma coisa, lá em Tiago 1, 5, 6, mais ou menos nesse capítulo e versículo, peça a Deus com confiança. Senhor, eu estou com dúvida, o que eu faço? Peça a Deus com confiança e Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar aquilo que precisa para você poder caminhar, dar o próximo passo. E para finalizar o vídeo, quero fazer algumas perguntas de reflexão. E aí você responde aí quando você puder, tá bom? Se quiser comentar aqui comigo, se quiser me mandar uma mensagem, se quiser acompanhar lá no Instagram, estaremos também à disposição, tá bem? Ó, vamos lá, então, reflexão. Conhecer sem preconceitos. Importante, né? Posicionar-se a partir de um conjunto de informações obtidas pessoalmente com pesquisa. Olha o cuidado aí. Abrangente, questionadora, autônoma. Então, questione, pesquise, faça uma pesquisa grande, pessoal. Não pegue o que os outros estão dizendo. Faça você a sua pesquisa. Faça você a sua consulta nas Escrituras. Vá além. Ouse. Faz como Abraão. Ouse acreditar em Deus. Ouse. É uma ousadia no bom sentido, com respeito, né? Vá além do que você leu e ouve. Isso é fundamental. Busque diferentes perspectivas. Ler o que não concorda. Não concordou com alguma coisa? Vai lá e leia. Busque o seu entendimento pessoal. E questione Deus, Senhor, o que é isso aqui? O que isso aqui significa? O que isso aqui tem a ver comigo, com a minha vida futura, com a minha família, com a minha existência aqui na Terra? E não aceita como óbvias e evidentes as experiências cotidianas. Ah, essa aqui é uma obra que aconteceu comigo, isso aqui é uma coisa que aconteceu com fulano, ciclano, isso é uma coisa que aconteceu com aquela pessoa, que aconteceu com você, mas não se limite a isso. Às vezes é muito óbvio, é muito evidente, claro, mas continue experimentando essa fé subjetiva que tem dentro de você, que é um dom de Deus por Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. Até mais, Deus abençoe vocês e até o próximo